Boas-vindas a todo mundo que acompanha a nossa análise aprofundada. Hoje a gente tem em mãos um material que, honestamente, está dando muito o que falar. Com certeza. E mudando bastante o cenário, né? Exato, mudando o cenário espírita e cristão no Brasil. É um verdadeiro fenômeno editorial que vem atraindo a atenção de um público enorme. A gente vai mergulhar no Livro de Kardecismo 2.0, Manual do Espírito Consciente. Escrito pelo autor best-seller Jimmy Mello. Isso. E o detalhe que, mais chama a atenção aqui, o motivo pelo qual até os críticos mais ferrenhos acabam por concordar com a obra, é a proposta em si. É uma nova forma de aplicar o Allan Kardec, baseada estritamente no próprio Allan Kardec. Só que a linguagem não tem nada a ver com o que a gente está acostumado a ouvir. Pois é, não tem mesmo. A missão do nosso mergulho de hoje nessas fontes é justamente entender como essa obra pega conceitos super densos do século XIX e os traduz para a mentalidade do século XXI. E o mais interessante é que o livro não adiciona novos dogmas, não cria rituais e foge completamente de qualquer misticismo. Pelo contrário, né? Pelo contrário, o autor trata o desenvolvimento espiritual como uma verdadeira engenharia da alma. Ele usa termos de tecnologia, de computação, hardware, sistemas. Para promover a autonomia. Exatamente, promover autonomia e higiene mental para quem lê. Ok, vamos desempacotar isso aí. Porque a premissa central, que o livro chama de axioma zero, é uma separação muito radical entre duas coisas, o operador e a máquina. Sim, essa é a base de tudo. O livro diz que a máquina é este nosso corpo biológico de carbono. E o cérebro, que seria tipo o processador dessa máquina, tem uma programação muito básica. Ele só quer saber de 4 coisas: comer, dormir, reproduzir e evitar a dor. É puro instinto de sobrevivência, a biologia crua. E do outro lado dessa equação, a gente tem o operador, que é a consciência, o espírito. O operador não quer só sobreviver. Ele busca propósito, quer entender a justiça, apreciar a beleza. E a tese central do autor, que eu achei fantástica, é que praticamente todo o sofrimento humano... Aquela angústia no peito, né? Isso, a angústia, a ansiedade crônica, tudo isso nasce do atrito diário entre o que o operador busca e o que a máquina quer. A máquina quer o conforto do sofá, o operador quer construir um legado. Nossa, e o que faz muito sentido se a gente pensar no nosso dia a dia. É a velha briga entre a vontade de fazer algo útil e a vontade de ficar rolando o feed das redes sociais por 3 horas. Todo mundo passa por isso. Mas o livro leva essa relação máquina e operador para outro nível quando fala sobre o sono, não é? Sim. E o que é fascinante aqui é como o autor resgata a essência do que Kardec já explicava em obras clássicas, tipo a Gênese e o Livro dos Espíritos, mas usando uma clareza bem mecânica. O exemplo do sono é perfeito. Como ele descreve isso? A ciência tradicional ainda estuda os porquês do sono, mas a engenharia da consciência do livro define o sono simplesmente como um log-off. Um log-off? Tipo, fechar a sessão no computador? Exatamente isso. A máquina biológica precisa entrar em modo de espera para reparar tecidos, consolidar a memória, recarregar as baterias. Mas o operador não precisa dormir. Ah, entendi. Então, quando a máquina apaga, o operador sai da frente da tela, ele viaja, estuda, interage fora daquele hardware. O conflito maior acontece quando estamos acordados e sofremos o que o livro chama de fascinação. Que seria o que na prática? É quando o operador fica tão hipnotizado pela tela da máquina que esquece que está segurando o controle. Ele passa a acreditar que ele é o corpo. Caramba! É literalmente como alguém jogando videogame, que começa a suar e desviar no sofá quando o carrinho faz uma curva na tela. Pois é, a pessoa esquece que é quem segura o controle. E para deixar esse jogo da vida ainda mais complexo, o livro introduz a ideia da caixa preta, que funciona como um HD, um disco rígido. Historicamente, na literatura espírita, isso é chamado de perispírito. Mas o autor define como um dispositivo de armazenamento de altíssima capacidade. E bota alta capacidade nisso. A premissa é que nesse HD ficam salvos os dados de absolutamente tudo, todos os segundos de todas as existências do operador. E não é só um registro de texto, né? Não, de jeito nenhum.
É salvo com áudio, vídeo e o mais importante de tudo, com a carga emocional daquele momento. E é aí que entra o perigo dos arquivos corrompidos de alta voltagem, certo? Exatamente. O livro explica que emoções muito violentas do passado, como o terror absoluto ou o ódio profundo, ficam gravadas nesse HD. E tem um exemplo no material que eu fiquei muito surpreso, achei genial para explicar como isso afeta a gente hoje. A dissonância temporal. Isso. Imagina a seguinte cena. Uma pessoa entra no elevador normal, no ano de 2026. A luz do elevador dá uma piscada, fica meio escuro e alguém no fundo tosse com um som bem grave. Do nada, essa pessoa tem um ataque de pânico incontrolável. E para quem tá de fora, ou até para a própria pessoa, a reação não faz o menor sentido lógico. Não tem perigo real no elevador. Nenhum. Mas o que a engenharia da consciência explica é que a caixa preta escaneou o ambiente atual, escuro, som grave e repentino, e encontrou uma similaridade com um arquivo antigo. Um trauma. Isso. Digamos, um ataque de um cachorro enorme num beco escuro no ano de 1850. Ou seja, o sistema aciona um algoritmo de defesa antigo. A biologia responde com o coração disparando e a adrenalina subindo, mas a pessoa está reagindo a um estímulo de um século atrás, não ao elevador de hoje. Perfeito. O operador reage ao passado. E nota como isso muda completamente a perspectiva sobre várias questões de saúde mental. Muda tudo. O livro sugere que muitos quadros de ansiedade ou depressão leve não são apenas desequilíbrios químicos aleatórios ou falta de sorte. Na linguagem da obra, é um antivírus kármico travando o sistema porque o HD está lotado de ruído de fundo. Eu achei essa ideia do antivírus kármico muito instigante. A pessoa tenta prosperar financeiramente, por exemplo, mas o sistema sabota tudo. Por quê? Porque tem um bloqueio. Exato. Porque num passado distante, o operador associou ter muito dinheiro a um evento de destruição total ou corrupção e instalou um disjuntor de segurança. Quando a pessoa começa a ganhar dinheiro hoje, o disjuntor desarma a vida dela para evitar o suposto perigo. E perceber isso tira um peso enorme dos ombros de quem está ouvindo, porque nos leva à terceira lei da mecânica espiritual que o Jimmy Mello aborda. Essa lei destrói a ideia de culpa ou de castigo divino, que ainda é tão forte na nossa cultura. Verdade. O que a gente costuma chamar de karma é apresentado no livro puramente como um algoritmo matemático. É lógica de programação. Se a ação for X, então o resultado será Y. Deixa eu ver se entendi bem a aplicação prática disso. O universo não tem um bloco de notas anotando nossos pecados para nos punir depois. Não, de forma alguma. Não existe um tribunal vingativo. Se um operador emite uma onda de choque de ódio contra alguém, essa energia ricocheteia e cria uma mancha de corrosão no próprio campo magnético dele. É física. Entendi. O pecado, nessa visão tecnológica, é só um erro de código. Um bug no sistema. E o que a gente faz com um bug? A gente reescreve o código. O complexo de culpa passivo é inútil e só desperdiça a bateria. Isso nos leva a uma distinção que o livro faz que eu achei fantástica, entre expiação e retificação. O autor usa a analogia de lavar roupa. Essa analogia é ótima. Pensa na expiação com a pessoa pegar uma roupa suja e ficar batendo nela nas pedras de um rio por 100 anos. Trazendo para a vida real, é sofrer passivamente numa cama de hospital por décadas. A roupa até pode ficar limpa no final, mas o tecido sai destruído. Exato. E a retificação, em contrapartida, é colocar essa roupa na máquina de lavar. É resolver o erro de código com uma ação contrária de maior intensidade. Agir, né? Agir. Em vez de ficar deitado sofrendo por anos a fio para pagar um erro, a pessoa levanta e constrói o hospital. O custo energético para o universo é resolvido, mas o resultado para o operador é evolução ativa e não a dor inútil. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o livro expande esse algoritmo individual para um nível coletivo e explica um sentimento que parece ser uma epidemia hoje em dia. Aquela sensação crônica de não pertencer a este mundo. A síndrome do exílio. Isso. O autor explora a fundo a teoria da transmigração de espíritos baseada em Kardec, detalhando o que ele chama de protocolo Capella. Essa é uma das partes mais profundas da obra e eu fiquei bem focada nessa leitura.
Historicamente, o planeta Terra recebeu bilhões de operadores que foram literalmente rebaixados de um sistema estelar mais avançado, que a tradição chama de capela. Eles eram geniais, não eram? Eram. Esses operadores eram gênios intelectuais, tinham uma capacidade mental absurdamente alta, mas moralmente eram arrogantes, prepotentes e doentes. Como o planeta deles ia subir de nível, eles se tornaram incompatíveis com um novo sistema operacional de lá. Foram exilados para a Terra primitiva. E o livro lista os sintomas desse exílio que muita gente vai reconhecer no espelho. A pessoa tem um intelecto alto, mas uma impaciência brutal com o que ela julga ser a burrice dos outros. Rola uma melancolia do nada. Uma sensação de que caiu no planeta Terra por engano. Exato. E uma forte rejeição a qualquer tipo de autoridade. O que é irônico, já que foi justamente a rebeldia contra a autoridade moral que causou o rebaixamento deles no passado. A ironia é a marca registrada do karma, não é? Mas o livro não deixa a pessoa chorando as pitangas por causa disso. A solução para o protocolo Capella não é olhar para as estrelas e querer fugir da Terra usando isolamento ou vícios. A Terra é uma escola. E o que a pessoa deve fazer? A postura do operador inteligente é assumir o papel de monitor da turma. Ou seja, em vez de reclamar dos colegas que sabem menos, você ajuda a ensinar. Precisamente. É uma troca de frequência. Sai a sintonia de orgulho e entra a sintonia de trabalho e colaboração. E segundo o autor, é aí que a mágica acontece. A arrogância dissolvida pela responsabilidade e aquele vazio existencial insuportável é preenchido por um propósito real. Faz muito sentido. Mas para o operador conseguir atuar nesse nível de propósito como monitor, o livro alerta que ele não pode estar com o sinal roubado. E aqui, a gente entra na física da sintonia, numa das analogias mais faladas do livro, o Wi-Fi mental. Adoro essa parte. O autor trata as obsessões, que muita gente vê como invasão de demônios ou coisas do tipo, apenas como interferência parasitária de sinal, ou IPS. Porque a mente funciona literalmente como um roteador. Pense no seu Wi-Fi de casa. Se a senha é fraca e o sinal está operando numa frequência muito baixa, tipo um rádio AM tocando medo, ódio, angústia... Os vizinhos se aproveitam. Exato, os vizinhos invisíveis se conectam. Consciências desencarnadas que vibram nessa mesma frequência de medo e raiva se penduram na rede para roubar banda larga. E o autor ainda categoriza esses vírus usando termos de informática. Ele chama de malwares mentais. O malware 1 são os zombeteiros. É como se fossem aqueles pop-ups irritantes de propaganda que ficam pulando na tela, tirando seu foco e gerando irritação do nada. E o perigo vai escalando. O malware 2 é a fascinação, que o livro compara a um ataque de phishing ou um golpe de engenharia social. Espera, como uma consciência aplica um golpe de phishing em alguém? É muito sutil e perigoso porque não ataca de frente. Ele elogia, o parasita identifica a vaidade do operador e começa a inflar o ego dele, dando uma falsa sensação de grandeza. Vai alimentando o ego. Isso, a pessoa começa a se achar dona da verdade, vai se isolando, brigando com amigos e família, até ficar totalmente presa na própria arrogância. É um sequestro pela vaidade. Caramba, isso explica tanta coisa que a gente vê por aí. E ainda tem o malware 3, que é a subjugação, comparado a um ransomware, onde a força parasita praticamente toma o controle remoto das ações da pessoa. É o nível mais grave. Sem contar os ovoides, que o livro descreve como programas em loop infinito que grudam nos órgãos físicos da pessoa, gerando dores somáticas que os exames médicos muitas vezes não conseguem explicar. E a grande porta de entrada para tudo isso, segundo o autor, é o medo. O medo é a banda larga preferida dos parasitas. E a genialidade da abordagem do Jimmy Mello é mostrar que a solução não é só tomar um passe ou fazer uma oração para limpar o sistema. Ele usa a parábola da casa vazia. Como funciona? Se você roda o antivírus, tira o obsessor, mas deixa o seu HD vazio, sem nenhum propósito, o que acontece? A natureza abomina o vácuo. O sistema logo atrai o lixo de volta e o parasita volta mais forte. A regra técnica, então, é ocupar o sistema. Se o roteador mental estiver com a banda larga operando a 100%, processando estudo, trabalho útil e ajuda prática aos outros, quando o parasita tenta conectar,
Dá erro 503, servidor lotado. Perfeito. Não tem espaço para ele entrar. E para manter esse servidor blindado, o livro apresenta ferramentas chamadas RTPs, Rotinas de Treino Perceptivo. Porque a teoria não serve para nada sem o drill, sem o treino repetitivo. A RTP1, por exemplo, é o foco na imperturbabilidade. Essa é difícil. É basicamente o exercício de não reagir, certo? Exatamente. O mundo vai testar os seus botões de reação o tempo todo. Um insulto no trânsito, um comentário maldoso na internet. Se a pessoa reage, seja com raiva, seja rindo com o deboche, Ela entrega o controle. Ela entrega significa que o ambiente externo tem o controle do sistema dela. O treino da imperturbabilidade é aprender a receber a provocação e não oscilar. Se não tem emissão de uma reação, o obsessor do outro lado perde a conexão por absoluta falta de sintonia. Cria-se uma blindagem. é o fim da montanha-russa emocional. Mas essa blindagem não acontece da noite para o dia. O livro mapeia uma jornada de evolução que não aceita atalhos, que ele chama de a ponte EC, dentro de um centro de tecnologia kardecista. São 8 degraus. Isso. São 8 degraus que vão desde a certeza orgânica da imortalidade até a chamada identidade cósmica. E a regra é clara: ninguém levanta 100 quilos no primeiro dia de academia. Tentar lidar com parasitas de alto nível sem ter curado a própria oscilação emocional é pedir para ter o sistema invadido. E se conectarmos isso ao quadro geral da obra, vemos uma influência muito forte do engenheiro Edgar Armond, que foi resgatada e modernizada. O autoconhecimento precisa de métricas reais. É aqui que entra o uso de uma caderneta, ou logbook. É uma planilha, um diário de bordo. Mas não para escrever poesia sobre como o dia foi bonito. É para rastrear dados. O operador anota os bugs, que são aqueles momentos de irritabilidade, de fofoca, de preguiça. E também anota os patches, que são as correções, como atos de paciência ou trabalho útil. Se não tem medição diária, não tem gestão da própria alma. Exatamente, tem que medir para gerenciar. Mas aí a gente chega na parte que eu acho que deve gerar mais debate entre quem lê. A higiene de campo, o famoso detox do hardware. Ah, sim. O autor entra num terreno que pode parecer polêmico, mas ele faz isso de forma estritamente técnica, baseado em como os fluidos funcionam, segundo Kardec. A premissa é uma aerodinâmica existencial. O que se coloca na máquina física afeta diretamente a condutividade do perispírito da caixa preta. O uso de álcool e drogas pesadas, por exemplo. O livro argumenta que essas substâncias criam microfissuras na tela magnética de proteção do corpo. Basicamente, transforma a pessoa numa caneca aberta para consciências invisíveis que ainda são viciadas em beberem energia por tabela. É uma brecha na segurança. E a obra vai além das drogas. Fala até do consumo de carne. O livro diz que comer carne faz o download do terror animal para as nossas células. É uma afirmação forte, mas a lógica apresentada no livro é puramente fluídica, sem julgamento moralista. A ideia é que, no momento do abate, o animal libera uma carga massiva de adrenalina e pavor. Essa energia densa fica impregnada na matéria. Entendi a física da coisa. Quando o operador ingere isso, ele adiciona uma densidade magnética pesada ao seu próprio campo. É como colocar um chumbo no roteador. O sinal cai. O mesmo princípio técnico é aplicado às trocas de fluidos no sexo casual sem afinidade ou ao consumo de músicas com frequências muito destrutivas. É tudo input de dados. Se o input é lixo psíquico, o sistema fica lento. E olha, isso é muito relevante para quem nos ouve e busca alta performance em qualquer área da vida. Se a gente quer clareza mental, foco, uma energia vital que dura o dia todo e, principalmente, aquele silêncio interior sem a rádio da ansiedade tocando no fundo, não dá para colocar combustível adulterado na nossa interface biológica. A pureza de hábitos deixa de ser uma imposição religiosa chata e passa a ser tecnologia de sobrevivência pura e simples. E isso levanta uma questão importante, que é o fechamento de todo esse raciocínio do autor. Toda essa preparação hiperindividual de gerenciar métricas e limpar o HD tem um alvo coletivo urgente:
A Transição para a Sociedade Regenerada. A grande transição. Sim. O livro alerta que o servidor chamado Terra está no meio de um grande upgrade. O sistema operacional antigo, Expiação 1.0, que era focado em dor e atrito para forçar o aprendizado, está sendo desligado. E está entrando Regeneração 2.0. Exato. Um sistema focado em eficiência, colaboração e fraternidade. O aviso tecnológico é simples, é a seleção natural dos espíritos. Quem se recusar a atualizar o próprio software moral agora, insistindo em rodar programas antigos de ódio, corrupção e egoísmo, será considerado um arquivo incompatível com o novo sistema. E arquivos incompatíveis são transferidos para outro HD. Eles serão enviados para mundos ainda primitivos que suportem aquela vibração. E, de novo, o livro reforça que não é um Deus barbudo punindo ninguém. É pura mecânica de fluidos. É a atração magnética, a física em ação. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Significa que a obra do Jimmy Mello entrega uma chave mestra gigantesca nas nossas mãos. Esse kardecismo 2.0 retira todo aquele peso esmagador do misticismo, da vitimização e da culpa e coloca no nosso colo um manual prático de engenharia da consciência. É a devolução da autonomia. Sim. Aquela ideia antiga de que a porta é estreita ganha um sentido muito mais lógico agora. Não tem a ver com usar roupas de saco ou buscar o sofrimento. A porta é estreita porque exige foco absoluto, disciplina e a habilidade técnica de dizer não aos instintos automáticos da nossa máquina. O caminho largo é justamente o piloto automático. É reagir a todo insulto, consumir qualquer energia sem filtro, vibrar no medo e sempre colocar a culpa dos próprios problemas no acaso ou nos outros. Aplicar o manual do espírito consciente exige encarar a própria caixa preta de frente, mas o prêmio é a verdadeira soberania espiritual. E, para fechar nosso papo de hoje, eu vou deixar uma provocação para todo mundo refletir. Se as nossas mentes operam exatamente como roteadores transmitindo um sinal Wi-Fi invisível 24 horas por dia, e se as leis da física espiritual garantem que nós atraímos exatamente os dispositivos e arquivos que correspondem à nossa senha vibratória, que tipo de rede a gente está hospedando nas nossas vidas neste exato segundo? Será que não somos administradores atentos, bloqueando conexões tóxicas e gerenciando nossos downloads? Ou deixamos a rede aberta e vivemos como meros convidados na nossa própria existência? Fica aí o convite para conhecerem a fundo a obra do Jimmy Mello e, claro, buscarem as raízes maravilhosas em Allan Kardec. Muito obrigado pela companhia de sempre e até a nossa próxima análise aprofundada.